Olá, estamos aqui pela terceira vez para apresentar o nosso podcast. Dessa vez o tema são as eleições. Muita gente fala que essas eleições no Brasil de agora, de 2022, são eleições históricas. Eu já ouvi muito essa conversa de que eleições são históricas. Mas dessa vez eu acho que há condições tão especiais que a gente pode chamar de históricas as eleições que estamos começando a viver. Eu digo começando porque já foram aprovados os candidatos nas convenções e ela, a partir de agora, já pode ser vista como uma eleição oficialmente iniciada. Há vários problemas nessas eleições. O primeiro deles, a gente tem falado muito, é o da violência. Nós sabemos que houve um crime em Foz do Iguaçu, um tesoureiro do PT foi assassinado, e depois disso, o Supremo Tribunal Eleitoral criou um grupo exatamente para monitorar os casos de violência. O que é importante, talvez seja a primeira eleição brasileira no período de redemocratização em que haja uma atenção muito especial sobre o problema da violência. Recentemente foi preso em Minas Gerais um homem que ameaçava nas redes sociais o ex-presidente Lula e alguns ministros do Supremo. Ele dizia que ia enforcá-los, colocá-los de cabeça para baixo, uma série de coisas. Ele foi preso, eu até duvidei, num determinado momento, se o ideal era a prisão. Em alguns países do mundo, quando uma pessoa faz uma ameaça desse tipo, a tática é monitorá-la. Acontece que no Brasil as condições são muito difíceis. E a tática de monitorar uma pessoa que faz ameaças, para evitar que ela seja presa, ela é muito arriscada. Porque se ele realiza a ameaça e as pessoas ficam sabendo que ele estava sendo monitorado, a culpa passa a ser do próprio governo, que ao invés de prendê-lo, decidiu monitorá-lo. Então é muito difícil, o Brasil tem poucas condições pouca estrutura mesmo, para monitorar todas as pessoas que são uma ameaça. Mas o ideal era isso. Ameaçou, não realizou, há uma atenção especial sobre ela para evitar que ela o faça. O outro aspecto dessas eleições, que também a tornam singular, é que é um grande movimento em defesa da democracia. Surgiu em São Paulo essa semana uma carta feita na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e que ganhou o país inteiro, uma carta em defesa do Estado de Direito. Na verdade, é uma carta que inicia uma vigília cívica em defesa da democracia, que nos coloca mais ou menos em condição de alerta para a possibilidade de haver algum ataque à democracia, sobretudo por parte da extrema-direita, representada pelo Bolsonaro. Eu acho que esse manifesto ganhou muitos nomes, ganhou muitas assinaturas e ganhou também uma certa repercussão na imprensa. Então observem que há dois fatores já especiais nessas eleições. A violência, o monitoramento da violência e a vigília em relação a qualquer quebra do Estado democrático de direito. Mas eu fico pensando, isso basta? Não basta. Não basta porque a situação do Brasil é tão difícil que nós nos vemos também na necessidade de um trabalho construtivo para que nós tenhamos um programa de retomada da economia, um programa de combate à fome, um programa que tire o Brasil do estado tão deprimente em que ele se encontra. Eu observo essa semana, por exemplo, participei na Globo News de entrevista com candidatos à presidência da República. Foram 3 candidatos, os 2 mais importantes, eu digo mais importantes porque mais votados, mais bem localizados na pesquisa feita até agora. Não foram. Mas os 3 candidatos deram a oportunidade para que a gente desenvolvesse uma nova concepção muito adequada à realidade do momento. Observem que no passado, as entrevistas com o candidato eram muito feitas de pegadinhas, eram feitas de levantamento de erros
que os candidatos cometeram e eles tinham que justificar os seus erros. Evidentemente que hoje isso não é mais assim. Não significa uma coisa de amigos, pelo contrário. Significa apenas que as entrevistas são mais voltadas para um programa, que tem o objetivo de ajudar o país a sair da situação em que ele se encontra. Eu acho que isso alterou bastante o quadro. As entrevistas são mais longas, as afirmações sobre o programa político são mais longos. Você pode dizer, os programas continuam assim um pouco vagos, em alguns temas são bastante vagos. Por exemplo, às vezes eu pergunto ao candidato, como é que o senhor vai combater a fome? Ele diz, olha, eu vou combater com uma reforma fiscal. Eu digo, puxa, mas uma reforma fiscal no Brasil, eu vivi no Congresso tanto tempo, ela leva anos para ser aprovada. E a fome é uma urgência fora do comum. E você vai, através desses questionamentos, você vai fazendo com que o programa dos candidatos acabe ganhando mais consistência, que ele se abra um pouco mais para essas possibilidades que ele talvez não tinha observado. Eu costumo dizer, aliás, disse para os companheiros que participaram dessa maratona, né, que são sabatinas longas com os candidatos, disse para eles, olha, assim como Ferreira Goulart dizia que a crase não foi feita para humilhar ninguém, a gente precisa dizer assim, uma lacuna ou outra no programa de um candidato também não é feita para humilhar. A gente tem a obrigação de chamar a atenção dele para essa lacuna, porque os programas vão sendo feitos ao longo da campanha. Eles vão sendo feitos ao longo do choque com os jornalistas, das entrevistas, das necessidades de precisão, das informações que vêm dos eleitores. Um programa nunca sai da cabeça iluminada de alguns assessores. Muito menos sai da cabeça iluminada de um candidato só. Um programa é um processo de discussão no qual as pessoas vão dizendo o que pensam, o que acham das dificuldades do país, o que precisam para resolver os seus problemas. Acho que isso sim pode ser um programa. Portanto, nessa primeira fase, nesse momento inicial que a campanha foi deslanchada, é preciso ter uma atitude muito construtiva. O Brasil está numa situação péssima. Se nós não formos maduros o suficiente para tirar o Brasil dessa situação, as coisas vão ser piores ainda. E quando começa a campanha, eu acredito que temos que estar, em primeiro lugar, atentos à violência, tentando baixar a bola em todas as situações em que as discussões fiquem muito intensas, muito eloquentes ou, às vezes, até muito agressivas. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é participarmos de todo o movimento que visa preservar o Estado de Direito, todo o movimento que visa a defender a democracia dos ataques daqueles que querem, de uma certa maneira, alterá-la, de uma certa maneira, diminuí-la. Esse é um ponto fundamental. E mais ainda, terceiro ponto que eu menciono nesse caminho inicial, nós precisamos ser construtivos no sentido de pensar quais são os passos, quais são os movimentos que podem tirar o Brasil dessa crise e nos fazer de novo a sonhar com o futuro. Isso, evidentemente, como eu já afirmei num artigo que escrevi essa semana, não vai depender só do governo. Isso vai depender muito da sociedade. Eu tenho enfatizado, por exemplo, que o combate à fome depende muito do governo, mas depende muito da sociedade também. Se nós, na sociedade, resolvermos que a fome vai cair, nós conseguimos fazer com que ela caia em algum nível. Já o fizemos durante a pandemia. Houve vários movimentos importantes. Aqui nos Morros do Rio, houve vários movimentos de solidariedade. Na favela de Paraisópolis, em São Paulo, eles conseguiram distribuir 300 quentinhas por dia. Quer dizer, houve um movimento de solidariedade durante a pandemia. Um movimento que ficou bastante claro. Da mesma forma, a educação. Educação, evidentemente, que depende do governo, que tem verbas muito grandes para isso. Mas, se nós fortalecermos também todos os mecanismos sociais voltados para melhorar a educação, nós vamos contribuir também com isso. E, finalmente, a questão do aquecimento global.
O aquecimento global depende de políticas do governo para reduzir emissões, para adaptar o Brasil às novas condições produzidas pelo aquecimento, como, por exemplo, eventos extremos, mas o aquecimento global também depende muito da atitude individual, do caminho individual que nós vamos tomar. Então, é necessário, nesse momento inicial da campanha, que a gente pense nesses 4 elementos. Primeiro, combate à violência, defesa da democracia, contribuição com um programa para reconstituir a vitalidade do país, reconstituir o caminho brasileiro e, finalmente, onde está a contribuição social para que isso seja feito não só pelo governo, mas também pela sociedade. Eu acho que esses são alguns pontos iniciais, alguns fundamentos com os quais eu entro nessa campanha. Entro não como candidato, evidentemente, não apoiando ninguém especificamente, mas entro como brasileiro, entro como uma pessoa interessada em fazer com que o Brasil avance. Acredito que seja essa também a sua situação. Esse é o tema da semana. Até a próxima.